Uma pergunta importante. Você sabe o que é dano existencial? Ele existe no dia a dia? Como que configura? Né? Eu quero falar com vocês de uma forma bem tranquila sobre o dano existencial. De tantas pessoas me perguntarem, né, a diferença de dano existencial, dano moral, como que configura, eu trouxe aqui uma conversa descontraída sobre este tema que tem sido, nos últimos anos, muito comum aí entre os estudantes de pós-graduação, mestrado, doutorado, e agora tem vindo para o dia a dia da área trabalhista, em ações judiciais e em conversas entre empregados, empregadores, compliance. Henrique, então vamos ao tema. O que é dano existencial? Pessoal, dano existencial é uma espécie do dano extrapatrimonial. Opa, não ficou didático, ficou confuso, ficou teórico. Para. O que é dano extrapatrimonial? Né? Atinge direitos da personalidade. Não dá para comprovar com documento. É a dor, a raiva, a angústia, a humilhação, a falta de convívio. Então, tudo isso é dano extrapatrimonial. O dano moral, por sua vez, que é muito comum, dano moral no dia a dia, é quando há um abalo psíquico, tá? A dor, a raiva, né? A humilhação geram dano moral. Henrique, mas o vídeo não é sobre dano moral, é sobre dano existencial. Pessoal, esse dano existencial está muito ligado a jornadas exaustivas, que retira o empregado do convívio familiar, do convívio com a sua esposa, convívio com os seus filhos, frequentar uma religião, né? Abala os sonhos deste empregado. Veja, 90% aqui, pelo menos nas nossas pesquisas, estão ligadas, o dano existencial está ligado a jornadas exaustivas do empregado. São raros os outros exemplos na jurisprudência. Eu vou colocar aqui o primeiro pontinho. Henrique, não seria dano existencial a mesma coisa, sinônimo do dano moral? Há duas correntes, tá, pessoal? Uma corrente mais tradicional, na linha da área trabalhista, né? E eu coloquei, inclusive, nesse materialzinho, alguns julgados, a decisões turmárias do TST e vários TRTs que configuram, né, que dano moral e dano existencial são sinônimos. Então não teria aí por que ficar elencando um e outro e pedir de forma separada, indenizações separadas, porque são sinônimos para muitos juízes, desembargadores e ministros, tá? Entretanto, os bens tutelados são distintos. Eu acabei de falar que o dano existencial atinge aquele projeto de vida, o sonho do trabalhador, retira do convívio com o filho. Já o dano moral é mais do dia a dia, genérico. São, na minha visão, uma visão mais recente da área trabalhista, são diferentes. Tudo bem? Atinge direitos tutelados diferentes. Bom, falou bonito, eu quero saber na legislação, tem previsão de dano existencial, Henrique? Preste bastante atenção. A reforma trabalhista foi o primeiro diploma legislativo do país a tratar especificamente o dano existencial. Se você quiser dar uma olhadinha também no material que eu escrevi aqui, para deixar mastigadinho, é só acessar o site e pegar. Não precisa de cadastro, nada, é só pegar lá. São 2 paginazinhas que nós deixamos já mastigadinho para você. Na reforma trabalhista, no artigo 223b, tem previsão expressa do dano existencial. Então, na área trabalhista, o dano existencial é tratado de forma separada do dano moral. Tá bom? Bom, muito bem, o efeito prático disso. O que eu faço com esses conceitos? Dano moral, dano existencial. É possível, portanto, se você for nessa linha de raciocínio que são coisas diferentes, atinge bens protegidos diferentes, você
o advogado, né, dos trabalhadores pedirá indenizações diferentes. Uma para o dano moral, que eventualmente ele tenha sofrido, e outra para o dano moral. Tá? Se você me permite usar um raciocínio aqui parecido, o dano estético, que é quando causa alguma deformidade à vítima, ele é pedido de forma separada do dano moral. E o dano existencial pode ser pedido, né, também de forma separada. Tá? Então, indenizações distintas. Se você achar que é sinônimo, advogado de empresa, por exemplo, fala, não, são sinônimos. Engloba tudo aqui dentro desta indenização. Depende do seu ponto de vista. E aí, para a gente terminar, pessoal, eu ainda coloquei se o dano existencial é presumido. O empregado vem e comprova que tinha jornada exaustiva. E aí, presume-se que ele sofreu dano existencial, a falta do convívio familiar, a falta do convívio com a família, aniquilou os seus sonhos, né? E aí, para uma corrente, uma corrente minoritária, tá? Uma vez comprovada a jornada exaustiva, leva, consequentemente, à configuração do dano existencial. Para a segunda corrente, que eu me filio, tá? Majoritária neste momento, ele não é presumido, tem que ser comprovado. Então, a jornada extenuante não presume o dano existencial. Tá? Os elementos a serem comprovados, né, são ato ilícito, dano e o nexo causal, que é a ligaçãozinha que ele teve. Não há, portanto, na minha opinião, como presumir o dano existencial, e eu juntei um julgado aqui do TST nesse sentido, que precisa comprovar que ele sofreu, né, com essa ligação eterna com o trabalho, não saía, ficava conectado e tal, tá bom? Não viu os filhos crescerem, não foi, né, como eu disse, no batizado do sobrinho e tal. Se você me perguntar para a gente fechar esse vídeo, e eu estou gravando com essa telinha aqui, pessoal, Direito do Trabalho para Analista, porque sai agora o meu livro mais antigo, vai para a 13ª edição, livro Direito do Trabalho para Tribunais, chamado carinhosamente de Vermelhinho aí nas redes sociais. Ele estava esgotado há 2 anos e agora sai versão 2021 com uma novidade, as JusAulas. Tá? Você acessa, tem o livro e as aulas deste livro específico. Estou gravando com fundo aqui. Se você me perguntar para fechar o vídeo, Henrique, quais os outros exemplos de dano existencial? Olha, trabalho escravo, tá? Trabalho degradante, eu vejo que pode gerar o dano existencial. E coloquei aquelas metas inatingíveis que o empregado tem que ficar horas e horas trabalhando para atingir metas e não se desliga e tal, que seria mais ou menos essas jornadas extenuantes. Tudo bem? Fique aí com esse tema, grave alguma coisa nas suas redes sociais sobre dano existencial, para falar que concorda ou não concorda, que é sinônimo, pode acumular, não pode acumular, exemplos, já viu algum caso, produza esse conteúdo nas suas redes para que a gente possa aprender junto. Se você for falar ou escrever alguma coisa deste assunto, me marque, para que eu possa te conhecer. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.